Olá, lindos e lindas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Andrade, apresentadora do Pode Ser Linda Podcast. Afinal, a vida é linda para pessoas com propósito. E hoje a gente traz aqui Regina Moraes, empreendedora social, mãe e muito mais funções que ela mesma vai contar aqui pra gente hoje. Tudo bem, Rê? Obrigada por ter vindo. Prazer estar aqui, Ana. Que delícia. Finalmente deu certo, né? Finalmente conseguimos reunir para a gente conversar. Eu quero, Rê, começar falando com você sobre o seu projeto que você empreende socialmente, né, dedicado a idosos, ao bem-estar idoso, que chama Projeto Velho Amigo. Sim. Como que começou essa ideia? Bom, viramos um instituto já. O instituto vai fazer 26 anos esse ano. E eu digo que eu sou uma publicitária de formação, mas eu sou uma empreendedora social de coração, assim. Acho que eu sempre tive isso um pouco na veia, né? Vendo o que meu pai fazia, né? Fora o trabalho incansável dele à frente do Grupo Votorantim, ele fazia também trabalhos à frente da Cruz Verde, da Beneficência Portuguesa durante muitos anos. Então acho que era uma coisa meio natural para mim, assim, essa coisa de empreender, de ter um olhar mais cuidadoso pelo outro, né? Então, acho que foi uma forma muito natural. Hoje eu entendo que é a minha missão, mas aí é um longo papo, assim, para te contar tudo isso. Ai, que coisa boa. E me fala uma coisa, você era publicitária, como foi essa transição? Você fez faculdade de comunicação social, de publicidade? Eu fiz publicidade, eu trabalhei com o Washington Oliveto, foi meu primeiro emprego, ele era meu vizinho de frente. Nossa. Eu fui literalmente assim, atravessei a rua e bati na porta dele. Ele falou, não, bacana, mas vai lá na agência, né? Vamos fazer uma coisa mais formal. E ele foi muito querido, abriu as portas da agência para mim, foi uma grande escola, mas eu sempre gostei muito da parte de bastidores. Então, ele falou, olha, teu lugar aqui está garantido, vai para as produtoras. E aí foi um caso de amor, realmente, à parte, porque eu sempre gostei, assim, de colocar a mão na massa. Então, eu fui para a produtora e fiz produção de figurino, fiz, enfim, algumas assistências de produção e super me encontrei naquilo, fazia grandes comerciais, enfim. A gente pegou uma época, era Copa do Mundo, então teve uma propaganda que era o Raio, o Bebeto e o Zinho, e eu tinha, tipo, que... Eu lembro, assim, eles tinham, acho que a chuteira era Adidas, e ele falou, não pode aparecer Adidas, você tem que colocar, era uma fita isolante preta, e eu, tipo, na cara do Raio, assim, morrendo de, né, aquela coisa meio estagiária, meio vergonha, nervosa. Super nervosa. Mas era uma delícia, assim, foi muito gostoso, foi uma grande escola, e aí eu já estava meio acostumada a fazer eventos, né, eu saí de produtora, fui fazer alguns eventos, e um dia uma pessoa me procurou para fazer uma doação de cimento, justamente como acionista do Grupo Votorantim, e quando a doação, enfim, depois que a obra ficou pronta, era uma coisa pequena até para o grupo, quando eu coloquei assim os pés dentro de uma instituição de longa permanência para a primeira vez, que na época, hoje em dia a gente não fala mais asilo, mas era um asilo, que hoje a gente chama de instituição de longa permanência, uma ILPI. Eu falei, caramba, por que não fazer um evento? Já que eu sei fazer evento, eu gosto de fazer. Por que não fazer para esta casa? Então começou assim. A causa, então, surgiu na tua vida aleatoriamente? Aleatoriamente, mais ou menos, porque eu venho de uma família onde eu sou a caçula de 9 irmãos. Caramba. Eu sempre convivi com pessoas muito mais velhas. Quando eu fui entender um pouco do que existia, assim, 9 em cada 10 projetos eram voltados para criança, para adolescente, para ensino profissionalizante, não tinha nada com idoso. Eu falei, caramba, tem um gap aí que eu acho que dá para a gente atuar. Então, foi mais ou menos aleatório, mas daqui a pouco eu vou prender seu público. Ai, meu Deus. No final, nervosa, eu vou contar curiosa. essa coisa de família, que foi uma coisa que eu descobri há 3 anos atrás. Meu Deus, mas isso eu acho que eu não sei. A gente segura seu público. Você não sabe, porque é uma coisa bem novidade. Que assim. maravilha. Bem legal. E que momento os seus pais começaram a te envolver, né, nessas ações filantrópicas? Eles são super filântropos, são conhecidos também por isso, né? Não só pelo tamanho da empresa, pelo sucesso profissional, mas também por dedicação a essas causas de terceiro setor, né? Olha, eu acho que assim, eu hoje, com quase 53 anos, eu falo que foi uma escolha minha. Né? Uma das formas de captação de recurso do Instituto Velho Amigo são as minhas palestras. Então, antigamente eu dava palestra e falava, nossa, a coisa caiu no meu colo, é uma missão. Eu entendo isso, eu sigo falando isso, mas foi uma escolha que eu fiz, porque eu poderia ter pegado esse telefonema, ligo para a Votorantim, dou 2 telefonemas, faço a doação acontecer, beijo, tchau. Resolve, tchau. Vou para minha vida, vou fazer qualquer coisa. E eu peguei aquilo assim, realmente com garra.
Lógico que eu sou formada em publicidade, eu trabalhava com os eventos, eu usei disso no começo para fazer grandes eventos beneficentes e arrecadar recursos. Hoje em dia, assim, não faria isso de novo, não tenho nem paciência mais para fazer isso, porque eu não vou a lugar nenhum. Hoje em dia, eu tenho uma vida mais quieta, que também é uma escolha minha, através desse autoconhecimento e de tudo que a gente vai ter oportunidade de falar. Eu também entendi o que hoje em dia eu não cedo mais. Então, assim, eu falo que foi uma grande escolha. Lógico, eu pegava assim o Paulo Ricardo para fazer o show do Velho Amigo. Fazia bem o também, Toquinho, né? Eu pegava as pessoas sim. que eu curtia, né? Então, assim, o Toquinho tocou, na verdade, não no meu casamento, mas os meus pais aproveitaram a estrutura, né, da cobertura do meu casamento para fazer um show beneficente. Na época foi para as obras sociais da Dona Filhinha. Eu estava em lua de mel, não pude comparecer, mas o Toquinho virou um grande querido, um grande parceiro, um grande amigo. E aí, assim, a coisa apertava, o Toquinho, vamos fazer outro show? O Toquinho já fez alguns shows pra gente. E aí era muito fácil, porque daí eu falava, sei lá, Paulo Ricardo, olha, o Toquinho já fez, ou Cláudia Leite, o Toquinho já fez. Agora é sua vez. Eu ia tendo respaldo de outros artistas, que no fundo é uma carteira de bons contatos. Sim. Eu lembro uma vez que me contou, que eu ri muito, que você falou assim, que os cantores, atores já devem olhar pra você e falar, nossa, lá vem a Regina Moraes, vamos fugir, vamos fazer o que você vai e fala e pede, acontece, resolve, mas acredito que deve ser um grande prazer pra eles também, né, poder contribuir. Não, sem dúvida, por isso que a gente vai em pessoas conhecidas, assim, né, não dá pra você chegar e, enfim, sair dando tiro pra tudo quanto é lado. Então, eu brinco que as pessoas faziam isso, assim, na academia o pessoal já me olha e fala, nossa, lá vem ela vendendo coisa. Mas eu acho que, assim, tem muito essa confiança de, por ser uma boa causa, as pessoas têm vontade de participar e sabem que o dinheiro vai ser revertido. A gente sempre tomou muito cuidado em ter essa transparência e mandar, né, na época a gente mandava cartinha para falar para onde ia o dinheiro, com as fotos, com as coisas. Hoje a gente tem tudo super online, auditado, super incrível. Sim, sim, muito importante isso também, né? Mas a gente vai falar mais disso, mas eu quero fazer uma pergunta que você falou da Dona Filhinha. E eu sei que a sua história com ela começou ainda na barriga da sua mãe. É verdade. Conta pra gente, Rê. Bom, nem sei como eu começo isso, mas acho que eu começo sendo muito grata. Eu acho que eu realmente nasci de um milagre, né? Eu sou a caçula de 9 irmãos. E grávida de mim, a minha mãe descobriu um tumor na cabeça. E ela tinha que ser operada. E os médicos falaram, olha, tem que tirar o bebê. Aproveita que, estava muito no começo. Porque isso pode representar um problema para ela e para você. Né? E minha mãe sustentou a ideia, apesar de todos os médicos, imagina, 52 anos atrás, serem contra e falar, não faça, não siga adiante, ela peitou os médicos e a família. Acho que a única pessoa que estava realmente muito próxima dela foi o meu pai, porque uma tia dele, uma conhecida dele, né, uma tia minha, falou, olha, eu vou te levar numa pessoa, e levou a minha mãe e meu pai na Dona Filhinha. Foi aí que se conheceram. E ela falou, siga o seu coração, eu só digo que vai nascer uma criança saudável, e eu entrego, no dia 28, ela deu a minha data de nascimento, no dia 28 de outubro, e ela não me entregou para São Judas Tadeu, ela me entregou para Santa Terezinha. Então, que é a sua santa. É isso, eu sou realmente muito, muito grata e eu acho que eu queria muito vir, eu tinha uma baita missão para cumprir e agradeço a minha mãe de ter sido esse canal, porque realmente dependeu de 100% da vontade dela, né? Independente de qualquer filho, né, do tumor ou não, ela poderia não ter avançado com alguma gravidez ou ter perdido, né? Então ela escolher me colocar no mundo com essa dificuldade, sabendo que poderia ter 1000 problemas para ela e para mim, assim, o mínimo que eu poderia nascer era com lábio leporino. Estamos aqui firmes e fortes. Feliz da vida. Feliz da vida. Eu e ela, tá com 92, ela também. Olha, que coisa boa. Eu faço 53 em outubro, ela faz 93 em outubro. Que coisa boa. E você é uma pessoa de fé, Rê? Absolutamente. Eu acho que hoje eu acredito em outras coisas. Eu sou extremamente fervorosa, eu sou uma pessoa que tenho muita fé, mas eu não acredito em uma coisa só. Eu perdi 2 irmãos com câncer em 2 anos, em 2009 e 2011, e aí eu fui sim procurar o espiritismo para tentar me explicar, porque os 2 tiveram câncer, os 2 morreram em agosto, e cara, assim, eu acho que é uma coisa que vem para a família inteira, assim, o câncer vem, ele é devastador para todo mundo, de alguma forma. E aí eu estava exatamente com 39 para 40 anos, eu falei, cara, eu não vou adoecer para ter que pagar alguma coisa, ou para ter que, né, a gente tem essa coisa católica do castigo. Não acredito em castigo, acredito em escolhas,
a gente paga a gente, né, paga a consequência das nossas escolhas. E eu fui muito atrás de coisas que me davam conforto e hoje eu sou uma pessoa bem holística. Eu acredito em muitas coisas. Tenho minha Santa Terezinha lá, que eu tomo muito cuidado com o que eu peço, porque eu brinco que eu tenho um canal direto com ela. Então eu não saio pedindo qualquer bobagem, não. Eu agradeço bastante. Que coisa boa. Você medita também, Rê? Então, estamos numa fase... Porque você falou, eu tenho meus inegociáveis, né? Eu tenho o meu limite ali que eu sei falar não e eu sei onde é. Sim. E acho que a meditação, eu gosto muito de meditação também. Teve uma época da minha vida que eu entrei assim profundamente em meditação. Eu tinha grupo de meditação segunda, terça, quinta-feira eu ia doar reiki, na quarta-feira eu doava diksha, que também é um tipo de meditação, né? Enfim, eu tive uma história muito, muito forte e que há pouco tempo eu perdoei, que foi o meu mestre de reiki, que me iniciou em muitas coisas, assim, dessa espiritualidade, do próprio reiki, que faz muito sentido na minha vida. Mas ele escolheu, dentro do processo dele, ele não deu conta. E ele escolheu pela morte, ele se suicidou. E aquilo para mim, que tinha ele como meu grande mestre, meu mentor, quando eu via que ele estava entrando no surto, eu falava, cara, você não está conseguindo falar nada do que você me ensinou. E aquilo para mim foi um pouco decepcionante. Eu realmente, assim, eu saí do reiki, eu parei muitas coisas, isso tem, acho que vai fazer uns 3 anos. E aí eu fui reaprendendo, eu fui ressignificando o reiki, eu fui ressignificando muitas coisas, eu fui entendendo a postura dele, a escolha dele, é uma escolha, infelizmente. E eu acho que a hora que você consegue realmente perdoar isso, né, quem sou eu para perdoar? Ele só era meu professor, né, ele era, né, não era alguém da minha família, mas quantas coisas, né? Esse mundo que a gente está vivendo, as pessoas estão tão doentes. Então, eu acho que se você não conseguir acolher isso de uma forma genuína, você vai ficar com isso preso para o resto da vida. Então, eu estou voltando, não com meditações como eu fazia antigamente, que realmente eu era muito tempo. Hoje em dia eu falo, gente, como é que eu conseguia tanto tempo? Mas uma hora eu volto, estou fazendo da minha forma, seja com ou uma meditação ativa, ou mesmo na minha yoga, que tem um pouco de tempo, menos minutos à noite, mas estou num caminho, assim, que eu acho que eu estava um pouco radical demais. Entendi. E é difícil falar não? É difícil estabelecer limites, principalmente sendo mãe, né? Sendo esposa, namorada, empresária, com filantropia. Porque é muito difícil falar não na filantropia, né? Principalmente você que veio de uma grandeza patrimonial. É difícil, né? Falar não. Olha, eu não sei se isso é a maturidade. Hoje em dia eu tenho nãos inegociáveis mesmo. E, assim, é duro, porque tem pessoas que não gostam, mas eu tenho algumas pautas que realmente, assim, eu tenho o meu limite. E aí dói. O outro quem que tiver você vira. Eu já fiz muita terapia para conseguir falar não. É difícil. Mas é um aprendizado. Eu acho que falar não... E hoje em dia eu vejo assim os meus filhos, né? A minha filha também, que está muito próxima a mim, com 17 anos, que é uma delícia, assim... Eu olho algumas posturas e falo, caramba, que legal, eu fui aprender isso com 40 e tantos anos, entendeu? Então, tem um limite, a gente tem que ter um limite para você poder colocar essa borda, senão você se coloca em caixinhas pelo outro, só que você vai pagar a conta lá na frente. Concordo com você. Rê, agora voltando um pouquinho, eu queria também te perguntar, quando que você deixou de ser uma filântropa, né, de ser aquele negócio que doa, vou doar e resolve, para ser uma empreendedora social? Não, peraí que eu vou montar um negócio para mim, que eu vou empreender socialmente. Olha, eu acho que eu sigo fazendo as duas coisas até hoje, mas eu não sei, assim, de verdade, eu nunca me considerei ser uma filantropa, que eu faço coisas, porque eu sempre tive muita vontade, assim, de entender que se a gente tinha tanto, por que não, né, dividir isso de bobagens, tá? Estou falando de coisa assim, na fazenda pequena, a gente anda a cavalo e eu queria levar roupa para aquelas crianças que, cara, não serve mais, ou tá passando frio, e a gente gostava de entregar, e era muito legal fazer isso. Então, eu sempre tive essa curiosidade de estar ali nesse contato. Né? Então, eu acho que quando eu criei um instituto, eu sempre gostei também muito de ter essa coisa da mão na massa, a gente fazia rondas noturnas, assim, que para mim, no começo, era muito chocante, no sentido de falar, caramba, eu não consigo mudar a vida dessa pessoa que está na rua. Mas aí eu fui entendendo, dá-lhe terapia,
que eu tinha o meu limite para fazer a minha parte. Então, de repente, aquela pessoa que está cuidando do morador de rua, que está em situação de rua, que está com uma ferida terrível e que ele tem que ser cuidado, ele também não vai, ele vai ter o respaldo para fazer isso, mas ele não vai ter, por exemplo, para juntar um monte de gente que pode pagar um convite caro para ir num evento beneficente. Então eu entendia que cada um tem a sua parte e junto a gente consegue fazer uma coisa muito grandiosa. Então, na pandemia, eu acabei, lógico, acredito como a grande maioria, né? Eu acabei me envolvendo em muitas causas. Principalmente por também ser a questão do idoso, né? Que na pandemia foi super Exatamente, urgente. Mas isso, velho amigo à parte, Tá. né? Eu fiz outras coisas, assim, enfim, com projetos que eu acreditava, que eu confiava. E outro dia eu estava num evento para filântropos, e aí eu fiquei ouvindo aquela coisa de fundo patrimonial e tal. Daí eu parei e falei, nossa, ela me convidou para eu ser doadora daquele projeto. Depois de 25 anos eu parei e falei, gente, será que não está na hora de eu investir no Instituto Velho Amigo? Porque eu invisto meu tempo, eu nunca doei meu dinheiro lá, lógico. O escritório que tem, foi eu que eu comprei, eu decorei isso da forma como eu gostaria de estar trabalhando todos os dias. O capital inicial foi seu, digamos assim. Exato, mas assim, eu falei, caramba, então será que fora o tempo, será que 25 anos? Porque, Ana, eu acredito que, assim, eu tenho certeza absoluta, eu cresci com uma coisa, Antônio Hermílio, muito forte. Então, meu pai tinha, assim, uma coisa de ter que ter um merecimento, de ter que ter um valor, que eu falava, gente, se eu der dinheiro, vai virar um capricho meu. E aí eu falei, cara, 25 anos, já deixou de ser capricho, a coisa já deu certo, tá tudo certo se eu investir. Aí depois, no dia seguinte, eu liguei para Paula, falei, Paula, você me deu uma grande dica, eu vou investir, mas no Velho Amigo. Ela, que bom, então já é alguma coisa. Sim. Então, realmente, foi a primeira vez que eu estou tomando essa iniciativa de fazer uma coisa assim, pensando também no fundo patrimonial, que eu estou com 53, eu quero trabalhar, sei lá, mais 20, mais 30, não, 30 não, 40, 30, talvez não, 35. Vou estar aqui, mas eu vou querer estar fazendo outras coisas. Entendeu? Será Então, que eu você não acho vai que querer trabalhar? Não, eu já consegui tirar bastante o pé e está sendo muito legal. Está sendo muito legal, porque eu estou em coisas muito mais estratégicas hoje em dia. Do que dia a dia, do que Do o que micro. dia a dia, do que dia a dia. E está sendo incrível para todo mundo, até para você poder... Você passar o bastão não é fácil. Não. Porque não tem é uma coisa do ego que você fala, não, o filho é meu. Principalmente calma. se foi você que fundou, você Calma, que criou. o filho é meu, mas o filho é do mundo. O filho não é meu, né? É pro pra mundo, vida. é pro Isso é mundo. pra vida. O filho é do mundo. Então, você conseguir delegar as coisas e estar em momentos estratégicos é delicioso, assim, é o melhor dos mundos. E, Rê, para quem não conhece o Instituto, como que ele funciona? Assim, vamos começar do zero, né? Uhum. Para quem nunca ouviu falar, é um instituto, então, que foi criado há 26 anos atrás. Isso, o Instituto é uma associação de amparo a pessoas idosas. Ele funciona em 3 vertentes. Ele tem a vertente do nosso núcleo de convivência do idoso, que, aliás, acabamos de adquirir uma casa pequena, mas é uma casa nossa, do Velho Amigo, em Heliópolis. Vai chamar Núcleo de Convivência do Idoso Regina Costa, que é o nome da minha mãe. Eu estou fazendo essa homenagem para ela, onde a gente faz atendimento para a população idosa. Eu ia falar feminina, não, mas já temos 20 homens. São 222 mulheres, eu acho que para 20 homens, mais ou menos. Começamos com 3, então os homens estão chegando, isso é ótimo. Aí a gente tem outra vertente do Revitaliza, que é um projeto que a gente tem. Estamos hoje em 10 estados, inclusive a semana que vem eu estou indo para Fortaleza para conhecer uma das casas, no interior de Fortaleza. E que é a gente passa toda a nossa metodologia, desde assim, chega um voluntário, como é que eu recebo esse voluntário, como é que eu seguro a minha equipe, né? Tem muita rotatividade dos cuidadores, Gestão, processos, tudo. Então a gente passa a nossa metodologia, e isso a gente aprendeu na pandemia, porque a gente tinha vontade de expandir, mas assim, como eu vou ter um escritório cada hora em algum canto, algum estado do Brasil? E a gente viu que foi super possível isso. Então, a gente não está fisicamente lá no local, mas a gente tem todo esse suporte, essa logística com eles. E a nossa terceira vertente é o advocacy, que é estar aqui, é falar, é participar de fóruns, é participar de grupos de terceira idade, de 60 mais, enfim. Então, eu acho que essa participação para você realmente mexer com as políticas públicas, você cutucar um pouco do que... né? A gente vê tanta coisa legal, mas às vezes... quase chegação de serviço, né? Aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes. Então, acho que faz parte você estar nesses grupos e poder falar sobre coisas do mesmo tema. Porque às vezes você está fazendo uma coisa, eu estou fazendo a mesma coisa e a gente não se fala. E você está descobrindo uma coisa incrível que pode ser uma troca linda, se a gente puder
estar falando, estar em contato. Então, acho que esse contato é bem fundamental, assim. Mas a gente está no dia a dia, a gente não está no dia a dia das casas, a gente funciona como uma ponte entre pessoas que querem ajudar e podem ajudar e quem precisa receber essa ajuda. Maravilha. E o de São Paulo, vocês fazem tudo, a casa de vocês? Não, a gente não tem uma casa. Tem uma casa. Eu comecei, Ana, querendo ter uma instituição de longa permanência. Acho que Deus foi tão bom que ele falou, querida, não é a sua expertise, porque eu ia estar tomando conta de instituição de longa permanência, com uma barriga atrás de um escritório, de uma mesa. E não, a gente tem poder para fazer muito mais coisa, para conectar as pessoas. Então, a gente não está nesse dia a dia, mas, enfim, através das parcerias, dos próprios projetos incentivados, que a gente tem hoje, é uma turma de captação só para fazer projeto incentivado. Então, a coisa tá caminhando, 26 anos. Que coisa boa. Porque eu fiquei curiosa agora, por que não mais asilo? Era algum nome? Essas nomenclaturas, que não pode mais falar orfanato, não pode falar velho, tem que ser pessoa idosa. A gente já vai entrar aí. A gente só obedece. Eles mandam e a gente obedece. Porque se hoje em dia você falar. É uma cartilha. E tem, então. Sim. Do mesmo jeito, não pode falar favela. Gente, se não tem rede de água e esgoto decente, não é comunidade, é favela. Mas também não sei se eu vou ser execrada aqui. Então. É isso, a gente fala comunidade. Aliás, até parece que voltou a falar favela. Então você tem que estar meio antenada com isso, porque os nomes mudam, as siglas mudam. Mas é isso, você não tem uma rede de água e esgoto mínima, decente, é uma favela. É complicado. Mas esses idosos que acabam nesses centros, eles são moradores de rua, ou eles perderam a família, ou a família não tem condições de bancá-los em casa. Geralmente. Como essas pessoas chegam lá? Em que idade, mais ou menos? A gente só pega 60 a mais, né? Pelo Estatuto do Idoso, 60 a mais é uma pessoa velha, uma pessoa idosa. Elas chegam muito no boca. Heliópolis, o público chega através do boca a boca da própria comunidade, da igreja local. Como a gente começou dentro do Instituto Bacarelli, as avós, né, as mães saíam para trabalhar, deixavam os filhos com essas avós, as avós levavam as crianças para aprender as aulas de canto e instrumentos dentro do Instituto Bacarelli. E um dia ele falou: essas mulheres estão aqui assim. Você não quer vir para cá? Porque a gente trabalhava ali, a gente ficava numa casinha nas juntas provisórias. E dessa forma a gente foi para dentro do Instituto Bacarelli. Então, ai meu Deus, a menopausa. O que você perguntou? Volta. Eu perguntei da onde não que corta, tá? Isso aqui é a vida como ela é. A menopausa dá uma... aqui a gente não... sem cortes, uma névoa mental, é uma névoa mental. Calma que volta, calma que vai voltar. Vou te ajudar. Eu que perguntei de onde esses idosos vêm, né? De famílias, são doentes ou famílias que não têm a capacidade de ajudar financeiramente. Sim, então Heliópolis é muito no boca a boca e o Revitaliza, geralmente são instituições assim, a grande maioria... Tem uma parte que é realmente abandonado pela própria família, quando não tem renda, ou fica um fardo, mas tem muitos ainda que têm família e que as famílias vão visitar, enfim, tem um pouco de tudo, assim. Sim. Por isso que quando a gente abre as portas, assim, eu gosto muito de levar também nas casas de longa permanência, porque é uma forma de ver, né? É diferente, as idosas de Heliópolis são super descoladas, entendeu? Elas vão em baile, elas fazem de tudo um pouco, assim. Então é outro perfil quando a gente fala em em LPI, que é a instituição de longa permanência. São majoritariamente doentes ou não? Não, tem ala até para acamados, porque como eles ficam lá até o final da vida, né, vai tendo uma piora no quadro clínico, não tem como. Mas entendi. Não, chega lá, é bem legal. A gente pode fazer uma visita quando você quiser. A gente tá para marcar tem isso. Tem uns que são bem sacudidos. Que coisa boa. Porque eu também acho que o legal da gente acolher esses idosos, né, de você acolher esses idosos, é também da autonomia, né? Sem dúvida. Bem-estar. Não é só botar a pessoa lá dentro, dar comida e uma cama e acabou, né? Isso é o nosso principal foco em Heliópolis, no nosso projeto. Então, eles têm autonomia de ir e vir, né? E eles, enfim, não é um centro de convivência, é um núcleo de convivência, onde eles escolhem as aulas que eles querem participar, desde, enfim, artesanato, dança, alongamento, yoga. Eles fazem as opções e frequentam lá nos horários que eles bem entendem. Eles que fazem essas escolhas, né? Autonomia, né? Total. É difícil envelhecer. Eu tenho também pais idosos, sou caçula, estão beirando os 80 anos, e eu acho que é um desafio também para os filhos, né? Ver os pais envelhecerem, porque a gente tem uma fase onde eles estão já um pouco não é autonomia física, digamos assim. Inverte os papéis. Inverte os papéis, mas eles querem ainda ter o poder de decidir. Sim. Né? Então também eu acho que dá espaço, né, para eles tomarem as decisões, né, cabíveis, né? Ou promover
ações que preservem essa autonomia emocional, entre outras coisas, é muito importante. Sem dúvida, acho que mas não é fácil. Não é fácil, porque a linha é meio tênue, né? Você acaba não sabendo o que de fato eles podem decidir, né? Exato, e né, tem gente que tem a sorte de ter só os filhos perto, mas às vezes você pode colocar alguma pessoa que tem de caso de cuidador de abuso, de pessoas que ligam para idosos e dão um golpe do telefone. Se não tem alguém que está ali que está olhando, e vou falar, e muitas vezes os próprios filhos dão um golpe nos pais, tá? É mesmo? É mesmo. Em todas as classes, né? E o pai e mãe vai dar o dinheiro, vai fazer o que tem que fazer, porque não fala não. Com certeza. Mas a gente conversa muito, né? Eu tenho 2 irmãos e acho que é muito bom ter irmãos. A gente principalmente vê a importância de ter irmãos quando os pais envelhecem, porque a gente consegue dividir, né, e compartilhar e trocar e amadurecer, porque a gente tem que chegar lá em casa, nós somos em 3. Então também amadurecer com a opinião do outro, a gente cresce na mesma família, mas irmãos completamente diferentes, né? E eu acho que quando os pais vão ficando velhos também é isso, a gente sempre priorizar o alinhamento, onde todos falam, onde todos escutam, e ao mesmo tempo alinhar eles também para se sentirem inclusos nas decisões, porque eles são agressivos, eles não participam. Lógico, né? Você está tirando a minha autonomia? Exato. Como assim, né? A gente não pode apartar, né? A gente tem que ser uma pessoa flexível. Então eu falo que no fundo eu trabalho muito mais a minha pessoa, né, as minhas ferramentas emocionais do que... Quando a gente tem filho e quando a gente tem pais com idade avançada. Que idade estão seus filhos, Rê? O Pedro está com 20 e a Laura fez 17. Foi mãe super jovem. É uma super escola. Uma super escola. Fui nada, fui com 32 e 35. Tá ótimo. Acho super Aproveitei muito, muito. Que coisa boa. E eles já participam dos projetos, Rê? Desde que idade você leva? Olha, eu tomo muito cuidado, Ana, para não ficar uma coisa impositiva, sabe? Então, na época que eu fazia os eventos, os próprios bingos, a Laura ia lá, cantava cartela. O Pedro outro dia fez uma reunião com a gente no Instituto, já para entender um pouco como é que está hoje, mas nada muito impositivo, assim, acho que eles têm que vir, se quiserem vir, a hora que quiserem vir. Às vezes tem uma missa, eu falo, olha, vai ter a missa do Instituto, aí eu levo eles. Mas uma coisa assim bem tranquila, assim, nada realmente imposto. Como meu pai fez comigo, ele nunca me impôs nada e eu escolhi essa vertente. Então eu acho que a hora que está no sangue, vai, de uma forma ou outra, a sementinha está lá plantada. Eu confio muito nisso, assim, muito. Bacana. E eu também me deu um branco agora que eu te perguntar. Adoro, eu sou muito mais velha que ela. Não é muito, não. Mas essa questão de filhos e pais. Lembrei. Tava falando dos meus pais também, né? Que também acho que a maturidade é a gente ver os nossos pais como pessoas, né? Sim. Que não como heróis, não projetados. Que falham, que às vezes vai colocar uma colherada de arroz na boca e derruba. E você fala, nossa, né? Não é que ela tá tremendo, mas... Sim, realmente... e que erraram também muitas vezes tentando acertar, né? E acho que maturidade também é isso, né? A gente também trabalha isso na terapia, que é separar o que a gente quer levar do que a gente quer deixar, do que não é nosso, né? Sim, mas isso é o limite que a gente falou. Eu acho que isso é o limite. Então, até onde aqui vai se falar, não, isso é ok, são valores. Por isso que tem coisas que eu acho que são inegociáveis. Né? Eu acho que faz parte de tudo isso que a gente vem falando. Sem também ser vitimista, né? Exato. E também não tornar nossos pais heróis também, né? Suscetível de erros. Exatamente. E aí eu já emendo uma pergunta para você. Oba. O que você quer levar do seu pai? O que você quer levar para sua mãe? O que você ficaria muito feliz que seus filhos também levassem? O que você gostaria que ecoasse pela eternidade em valores? Nossa, a gente nem combinou, podia ter combinado, viu, uma coisa assim pronta. Não, mas pensa, eu acho que vai ser fácil para você. Assim, na verdade, o que eu quero levar, eu acho que é uma vida, cara, fazendo bem, uma vida que eles, assim, em primeiro lugar de tudo, que sejam felizes, mas que façam a parte deles, porque entendendo que a gente tem esse lugar realmente de privilégio, eu falo muito que não tá bom se tiver bom só para mim. Então, eu acredito muito que isso que eu faço, assim, embora hoje eles não exerçam nada, né, voluntariamente, eu acho que a sementinha está lá, eu acho que essa coisa está plantada, eu acho que esse bem está ali, que é uma coisa que eles viram, né, nos avós, é uma coisa que eu exerço isso, eu faço isso, eu vivo isso, então não tem como ser muito diferente, né?
Dizem que jabuticabeira não dá. Longe do pé. Exatamente. E Rê, quais foram os desafios também de educar crianças, adolescentes, né, com abundância patrimonial? Como tirar essas crianças da bolha, né? Como trazer consciência no sentido de sensibilidade, de um olhar crítico, de um olhar real sobre a nossa realidade de um país de terceiro mundo, né? Levando para ver realidade, dando limite, dando não. E é difícil, porque você fala, é só mais um tênis. Eu tenho duas histórias assim que eu gosto muito, assim, não sei, você falou isso, me veio essa coisa na cabeça. O Pedro faz aniversário dia 23 de dezembro. E a gente estava chegando no dia, acho que no dia 24 mesmo, para trocar presente. A gente foi muito cedo, porque era aquela época de Natal. E aí estava chegando um cara com um carrinho de mão, assim, com um monte de panetone. No que ele embicou no shopping, bateu no degrau e caiu tudo. Meu filho era muito pequenininho, devia ter uns 5, 6 anos. Ele largou da minha mãe e foi correndo pegar o panetone e ajudar. E a hora que eu vi aquela cena, parece, gente, uma babaquice. Mas a hora que eu vi aquilo, me deu uma emoção tão grande que eu falei, cara, tá ali. Satisfação. É isso. Porque uma criança de 5 anos movimentou alguns adultos que estavam chegando a ajudar, mas ele foi o primeiro. Tanto que ele largou da minha mão, eu falei, gente, onde ele vai? Mas foi uma questão de segundos, assim. Então, assim, você fala, a semente está lá, está plantada, ele tem essa coisa. E a minha filha, uma vez, ela tinha uma sapatilha, que até outro dia, esses dias, né, eu adoro essas mensagens, essas lembranças de Facebook. Ela tinha uma sapatilha que ela amava, era uma sapatilha de purpurina cor-de-rosa. Ana, ela ia da feira ao baile com isso, literalmente. A gente ia no mercado municipal, ela estava com ele, a gente ia na fazenda, ela de moletom, ela colocava o sapato de purpurina e aquilo assim, foi até o talo, fez um furo, e a hora que fez o furo eu falei, não, tá na hora de comprar outra. Então, por mais que eu seja dura, eu acho que isso é muito gracinha, assim. E eles vêm, né? Sei lá, vim pra cá, eu falei, cara, quero estar linda, né? Quero estar linda. Mas, cara, eu não vou comprar uma roupa nova para ir lá. Isso aqui realmente ele é mais antigo. Mas eu amo, e é isso. Eu acho que eu não preciso. Eu saí muito tempo da imagem para fora. Eu acho que por isso, para mim, é tão desafiador viver nesse momento onde muitas pessoas escolhem esse para fora, né? Então, você está numa posição onde você fala, gente, está tudo certo, eu quero estar linda, mas eu não preciso ter uma roupa nova, eu não preciso... Deixei meu cabelo branco, não sei nem se vai dar para ver meu cabelo branco, mas assim, eu estou tão feliz com isso, isso causou tanto furor entre amigos, como assim, cabelo branco, você vai ficar grisalha, ficar com cara de velha. Cara, é como eu quero envelhecer, eu quero me reconhecer. Eu não sei se amanhã depois eu vou fazer uma plástica e vou me esticar. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, enquanto eu estiver bem neste papel, com esta casca que me foi emprestada, eu estou feliz. E sempre foi assim, Rê? Foi intuitivo? Não, imagina. Eu com 20 anos, eu era uma pessoa mais insegura. Mesmo acho que eu casei com quase 30, eu casei com 29. Devo muito ao meu ex-marido, mas eu era completamente insegura. Falei muito sim, querendo falar não, entendeu? Para muitas coisas, tá? Não estou dando só esse exemplo específico do casamento, mas eu acho que a maturidade traz essa segurança, traz esse valor que você fala, isso é inegociável. Cara, quer me convidar para jantar? Não me chama para jantar 10 da noite, eu não vou, porque eu não consigo. Eu também sou dessas. Eu acordo às 6 da manhã, eu já acordei às 6 da manhã, estou exausta, vou chegar em casa, provavelmente vou dormir mais cedo hoje, porque segunda e quarta eu faço yoga muito cedo. Então, para eu estar lá às 7 numa quarta-feira, se eu não dormir muito cedo, eu não aguento. Então, assim, eu sou uma pessoa do dia. Então, hoje em dia, para mim, outro dia eu recebi um convite de um super amigo. Vamos, não sei o quê, acho que era Villa Country. Eu falei, que horas? Ele, então, o show começa à meia-noite. Eu falei, olha, eu adoro você, mas nem pensar. Não é negociável isso para mim, você entende? Porque eu não dou conta. Então, eu vou sofrer. Já sofri muito de estar embalada que eu não queria estar, para ser companheira, para ser parceira. E eu já arranjei um namorado tanto quanto eu. E tá tudo certo, tá tudo bem, todo mundo feliz. É uma construção também, sem né? Sem dúvida. Uma rotina. Acho que quanto mais tempo vai passando, mais a gente tem certeza do que faz bem pra gente. Né? Ter o conhecimento também, acho que é muito importante para botar no dia a dia que a gente quer, né? Exato, por isso que eu falei, né, no começo, acho que a gente não estava gravando ainda, mas o poder de você se autoconhecer, o que eu quero? Como é que eu vou falar não para o outro se eu não sei o que eu quero? Ou como é que eu vou falar sim para alguma coisa se tanto faz? Por isso que eu confio muito nesse autoconhecimento, eu sou muito grata ao meu mestre que, né, eu comecei, acho que com uns 40 anos, quando eu fui parar, enfim, em centro espírita, em tudo, eu fui vendo assim, isso é para mim.
Isso não é. Isso eu gosto. Em todas as situações. Todas as situações. Isso me faz bem. Aqui me deu um bolo, sabe, assim, aquela coisa que bate aqui, cara, não tá bacana. O teu corpo tá gritando de alguma forma. Tá dando sinais, tá dando sinais. Então eu tô 100% ligada, assim. Eu tô até meio chata, porque eu tô toda hora assim, eu fico meio intuitiva, sabe? Consciente. É um perigo. Alerta. Não ousem enganar uma escorpiana intuitiva com quase 53 anos. Com ascendente, hein? Você tá preparada? Meu ascendente é touro e a minha lua é em leão. Então eu não sou uma pessoa fofa. Pois é, só eu que acho fofa, será? Não, eu sou fofa, mas não passa do meu limite. Sim. E se passar, eu vou avisar. Sim. Rê, e em que momento que essa Regina jovem, baladeira, publicitária, organizadora de eventos, você falou também que apresentou, fez rádio, acelerada, começa a... Teve algum momento, assim, que você fala, cara, foi naquele momento que eu achei que eu tive um sinal, eu tive uma doença, eu tive uma angústia, que eu precisei buscar ajuda, ou buscar novos caminhos, ou buscar novas respostas. Eu tive isso, eu tenho bem claro quando foi pra mim. A gente pode falar não eu queria saber depois também. eu vou te contar. Eu acho que foi na doença dos meus irmãos, né? Foram 2 mortes em 2 anos muito seguidos, né? 2009 e 2011. 2009 eu ainda amamentava a Laura, então eu praticamente não participei da morte do meu primeiro irmão, porque ele descobriu o câncer, ele foi muito rápido, em 1 ano ele morreu, foi muito rápido. E eu acho que a gente com aquela desculpa, é uma desculpa, né, da amamentação, então, tipo, eu tô amamentando, eu não podia, ele fez um tratamento fora do Brasil, e então eu tinha uma certa desculpa, um álibi de falar, olha, eu não tô tão perto porque eu tô com essa questão com uma bebê pequena. Quando o Carlos morreu em 2011, eu não vou te falar que eu estava muito mais próxima, mas eu vivi aquilo um pouco mais e eu entendi de novo que eu não precisaria ter uma doença para resolver qualquer questão. Falei isso para mim. Você aprendeu com outras questões. Veio, porque vem como uma paulada, vem para todo mundo, entendeu? A minha irmã, uma travou as costas, o outro não sei o quê, e eu caí de cabeça na espiritualidade. Eu fui desde João de Deus, assim, loucamente, fui muitas vezes, levei muita gente, tive uma baita decepção, porque onde tem luz tem sombra. Então, assim, eu não tinha nele, na pessoa dele, João de Deus, um guru, eu nem gosto muito dessa palavra, mas não era ele. Inclusive, uma vez, vamos tirar foto com ele. Eu falei, mas não é. Mas a egrégora que se formava ali, eu vi muitas vezes. Então, não sei se é ele, eu não sei se não é ele. O local em si, onde tem muitas pessoas orando e pedindo, com uma fé tremenda, aquilo se solidifica de alguma forma. Aquilo cria uma egrégora bizarra para o bem. Né? Ele usou para o mal. Ele usou para o mal, infelizmente. Mas eu vi muita coisa ali, assim, muito bonita. Então, nem tudo foi verdade, nem tudo foi mentira, né? Exatamente. Então, assim, não sei muito mais, também o que eu sei pelo documentário que eu vi, nunca mais voltei, óbvio, mas ia me cutucando, sabe, para algumas coisas. Então, assim, não tive essa coisa depois do meu mestre, né, ter escolhido o suicídio, que hoje eu entendo, eu nunca vi muito ele como um guru, mas era uma pessoa que me inspirava, era uma pessoa que eu falava, cara, ele dava um abraço, que eu falava, gente, eu quero ser igual, eu quero poder olhar para as pessoas e transmitir uma coisa além da minha imagem, porque isso aqui é uma casca, isso aqui que a gente está é nada, vai para debaixo da terra, ou vai, sei lá, para quem quiser fazer o quê, mas... eu vi assim, para mim eu confio muito nisso, nesse além, o que a gente pode dar além, né? Faço todo o meu trabalho e tudo, mas você poder estar com uma pessoa que às vezes você não precisa falar e você tem a troca do olhar e fala, cara, que pessoa boa, é isso que eu quero, assim, quando você fala, né, para os teus filhos, cara, é isso, é exercer essa bondade, ser feliz no que faz e ajudar quem precisa, cara, porque a gente tem tudo, assim. Sim, e acho também que com a idade, né, vai passando, a gente vai vivendo mais, a gente vê que muitos dos nossos problemas estão dentro da gente, né? Sim. E o que a gente vê nos outros é também o que está dentro. Sem é dúvida. Só um espelho, né? Então, eu também acho que a maturidade tem a ver com o autodesenvolvimento, de você estar disposta também a se olhar de fato. Não é fácil. Às vezes a gente vê umas coisas assim, tipo, uau! Você fala, eu sou arrogante. Eu lembro que uma vez eu estava muito nesse processo e eu estava chegando na academia de manhã, veio aquele rapaz assim,
motinha de segurança de shopping. Ele veio assim, e eu parei, como era no subsolo, eu parei, tipo, ocupando 4 vagas, porque eu parei com o carro, era 7 da manhã, não estava atrapalhando ninguém, porque não estava no horário do shopping ainda, mas eu realmente, assim, parei, tipo, 2, 3 vagas para deixar um último recado. A hora que ele veio, eu não dei chance dele falar. Eu abaixei o vidro e falei, só estou mandando um recado. Eu já estava me explicando, eu fui super arrogante. Ele falou, não, o seu pneu está furado. Aquilo foi um tapa na minha cara. Porque assim, eu não dei chance dele falar. Eu já fui me explicando. É arrogância, claro que é arrogância. Então, assim, são nos pequenos detalhes que você olha e fala, nossa, né, onde é que eu burlo? Onde que eu posso estar sendo um pouco mais meu ego? Então, eu acho que você realmente, assim, trabalhar esse... Né, não estou falando de aparência só, mas de você também trabalhar isso... Porque, cara, assim, às vezes eu vejo pessoas, amigas com questões, que eu falo, cara, não aumenta o botox, aumenta o número de vezes na terapia. Porque vai ajudar. Você faz terapia aí? Graças a Deus. Faz há muitos anos. Não faço botox? Não, parei na pandemia. E terapia, você faz? Terapia, graças a Deus. É o que me fazer, sustenta. Né? Doses semanais de, semanal, de alívio. É muito bom, assim. Eu acho que para tudo, para relacionamento, para filho, para mãe que está idosa, meu telefone toca de madrugada, assim, meu cabelo arrepia até a nuca, sabe? E é isso, eu acho que é o que sustenta e graças a Deus, e poder também ser uma mãe mais firme, mais presente, né? Eu acho que eu tive uma infância muito... Meu pai era uma pessoa mais autoritária, né? Não tinha esse diálogo que a gente tem hoje em dia. Imagina, para educar 9. Que idade ele teria tinha hoje? Que dar umas... Era no grito, não tinha conversa, era na ordem. Ai, meu pai hoje eu teria com uns 90 e poucos, assim, se eu tô com... Que idade 53, ele faleceu? Tem 10 anos, ele faleceu em 2014. Essas datas, como embolou meus 2 irmãos e meu pai em 6 anos, eu confesso que eu fiz uma névoa mental proposital nesse momento, porque eu... Desassociei total. Preciso ficar fazendo conta, porque é uma coisa que eu só lembro, assim, agosto e os dias, né? Impressionante como a gente lembra o dia da passagem. Mas são aprendizados. Sim. Vai criando as cicatrizes que você fala, tá bom, ok, isso já... Essa geração foi mais autoritária, né? Não tinha muita conversa, não tinha nem muita sabia, conversa. Não tinha nem ferramenta para fazer, né? E hoje em dia também, eu acho que também não dá para deixar tudo, né? A gente tem uma conversa, um diálogo aberto, mas tem coisas também, de novo, que são inegociáveis, tem coisa que não dá. Então, eu acho que é muito, muito são você se manter né, alinhada com o que está acontecendo hoje em dia. E também dentro dos nossos valores é sim ou é não, entendeu? E também depende da idade, né? Sim, o limite para a criança tem que ser até porque tem gente que acha que, né, a criança acha que pode tudo. Não, calma, você só tem, sei lá, 10 anos. E com o passar do tempo, a criança vai aprendendo, né? Vai entendendo e acho que, enfim. Os perigos, né? Tá aí a tal da série Adolescentes, eu ainda não vi, tô para ver, mas, enfim, tem hora que eu olho e falo, puxa, acho que, graças a Deus, meus filhos, sei lá, já passou a fase de droga. Espero que sim. Sim. É muito difícil. Você tem que estar muito perto e muito atenta, porque e celular, é difícil. Principalmente, né? Isso é uma praga. Isso é uma praga. Tá conectado ali 24 horas por dia. Sim. Como tá na rua. Eu vi faz uns anos eu vi uma propaganda que era uma criança na praia, à noite, sozinha, andando, e feliz. Uhum. E aí depois fazia essa associação de tipo, você achou perigoso isso? É isso que acontece no celular do seu filho, ele tá sozinho. E as coisas vêm justamente pelo, sei lá, TikTok, esses negócios que eles veem que tá tudo ali, né? Sim, sim. É muito controversa essa tecnologia, eu acho meio complicada. E falando em envelhecer, esses dias eu vi um post seu no Instagram que falava sobre etarismo. Sim. Que eram 3 ou 4 frases, vou ver se eu me lembro. Uma delas é, como você tá bem pra sua idade? Nossa, você tá ótima pra sua idade. A segunda, nem parece a idade que tem. Tipo, legal. Não sabe se agradece ou se bate na pessoa, Exato, né? Mas é o tal do etarismo estrutural que a gente fala, que a gente tem como... Parece que você tem que explicar, né? Eu gosto, Ana, de dar um exemplo, que eu vou dar uma cutucada, mas com muito amor. Essa campanha que a Cláudia Hanna foi para as ruas, teve a Cláudia Hanna e agora teve mais recentemente a Silvia Pfeiffer, com outras 2 pessoas que agora eu não vou lembrar, mas eu lembro muito da Silvia Pfeiffer, que tá um arraso de mulher, ponto. Tá maravilhosa, ponto. Tá gostosa, eu pago um pau para ela. Mas a hora que ela vai para a rua e ela falar, eu não sou velha com 67 anos, ela tá enganada, porque ela é velha. Ela tá podendo muito, ela tá maravilhosa, mas pelo Estatuto do Idoso, ela é velha.
E tá tudo bem. É isso que eu acho que o grande estigma é em torno da palavra velho. Ou você muda o estatuto do idoso. O que fala o estatuto do idoso? 60 a mais é velho. Fez 60, tá velho. 60 a mais tá é 60 e um dia velho. Vai pegar fila prioritária, tá tudo maravilhoso. Mas você não se reconhecer... Então ela podia ter feito um cartaz, sei lá... Sou linda e poderosa e tenho 67 anos. Sei lá, qualquer coisa. Mas a hora que ela se intitula Eu Não Sou Velha, isso é uma forma de etarismo, porque você está negando uma coisa que é. É. Conceitualmente. Conceitualmente é. Então muda o estatuto do idoso, muda tudo. Né? Os 50 são os novos 30. Não, 50 é 50. Eu concordo. Isso aí eu também não concordo. A gente batalhou para isso, seja com saúde, seja com N coisas. Não, e os 50 são os novos 50, né? É isso. Com toda a tecnologia, eu tô me medicina, com 50 ciência. Anos. Somos novas, somos mulheres com 50 anos, 40 e poucos anos, nos anos 2025. Exatamente. A gente avançou, é saúde, enfim, N coisas que melhoraram e que a gente está aí podendo... ter essas escolhas, roupa, até a forma como você se veste, o tipo de cabelo, né? Agora outro dia apareceu um negócio, tem a novela Vai Voltar, Vale Tudo, eu acho. Vai. E aí era a Odete Roitman, super Beatriz Segal, e pega a Débora Bloch com a mesma idade, são pessoas completamente diferentes. E as duas estão maravilhosas, mas você pega a Odete, não sei quanto tempo tem Vale Tudo, sei lá, uns 30 anos, não sei quanto tempo tem essa novela. Mas assim, a Débora Bloch está incrível e tem a mesma idade que a Beatriz Segal tinha, pelo menos é o que eu vi no post. Não sei se era fake, que hoje em dia tudo é fake, né? Tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Mas enfim, são pessoas completamente diferentes. Pela forma, pela postura, roupa, cabelo, tudo diferente. E é a mesma idade. Então, que bárbaro, né? Eu quero chegar lá também... Cara, é isso. Você acha que a palavra velho em si é negativa? Sim. No sentido, tipo, desuso? Total. Não serve pra mais nada? Tá perto da morte? Você acha que é isso, talvez, que as pessoas tenham um pouco de relutância em usar? Sim, mesmo senhora. Se enquadrando no conceito? Sim, senhora. Por isso que a gente tem que ressignificar essa palavra velho. Por isso que quando a gente fez a nossa campanha lá 15 anos atrás, a gente falava velho é o seu preconceito. Porque eu acho que o grande estigma está em cima da palavra velho. Né? Agora você quer fazer um negócio, cool é vintage, o carro é não sei o quê, porque não pode falar que é velho. Então, assim, eu acho que o estigma é esse, e eu vou te falar, a coisa está correndo tanto que antigamente a gente falava etarismo, as pessoas não sabiam muito bem o que é. Todo mundo hoje sabe que é preconceito contra a pessoa de idade. Aliás, eu tive um super etarismo outro dia com uma pessoa mais nova, médica, que foi me atender. Eu falei, ai meu Deus, será que ela vai saber o que eu tenho? É etarismo também, porque não é só do mais velho para o mais jovem, mas do mais jovem para o mais velho, mas também do mais velho para a pessoa mais nova. Médico, será que não podia ser alguém... Sobre a não capacidade super preconceito, super vestir a carapuça. Então a gente tem falado muito, e nosso planejamento estratégico hoje está em cima de toda essa fala, a gente falar em múltiplas velhices. Porque quando você fala, mas como assim, o que é múltiplas velhices? Quando você fala em múltiplas velhices, é só você pensar uma pessoa que nasceu em São Paulo e uma pessoa que nasceu no interior de Fortaleza, para onde eu estou indo. É completamente diferente. É completamente diferente. Região, cor, raça, enfim. Tanto a forma como a pessoa envelheceu, como a velhice é tratada. A forma, o que ela teve que batalhar na vida. Você pega um cara que, sabe assim, que sofreu, que está nas ruas. Às vezes a gente vê pessoa nas ruas, que você fala, ele tem 60 a mais, ele não tem 40. Porque ele está extremamente sofrido e maltratado, e, enfim, bebida, N casos, mas a pessoa está destruída. Então, a gente não pode colocar a velhice toda num único pacotinho. Por isso a gente fala de múltiplas velhices e a gente vai bater muito nessa tecla esse ano. Faz super sentido. Porque faz muito sentido, né? Dependendo da classe social que você nasce, você vive mais. Cara, é bizarro isso, mas é fato. E quais palavras você acha que a gente tem que ressignificar essa palavra do velho? Plenitude, satisfação, beleza? Porque... eu acho que a grande, assim, para mim agora, de bate-pronto seria sabedoria. Sabedoria. Não troco por nada o que eu tenho hoje, porque né, a gente fala, o corpo envelhece, a alma não. Então, de novo, a gente volta para o autoconhecimento. Eu ia te fazer a pergunta agora. Todo esse caminho pelo autoconhecimento se encontrou com o seu propósito de vida? Ah, sem dúvida. No sentido de envelhecer é bom se a gente se conhece. E eu vou te contar então o que eu comecei a falar lá atrás, quando a gente começou. Eu já tive em Porto, na cidade do Porto, umas 2 ou 3 vezes.
E eu nunca tinha parado. A minha família vem de Baltar, que dá meia hora do Porto. E quando eu voltei lá a última vez, eu já sabia dessa história, mas eu falei, eu quero entender um pouco mais de onde a minha família veio, que cidade que é essa, Baltar, como é que eu chego lá, quero ir visitar. Isso tem uns 2 ou 3 anos. O Instituto vai fazer 26. E aí eu lendo, foi muito louco, assim, porque eu descobri há 3 anos atrás que meu avô, quando veio para o Brasil, com o pai dele, ele foi aprendiz de sapateiro, e aí conseguiu emprego, enfim, o dinheiro que tinha, ele mandava um tantinho para Portugal. E ele tinha lá uma irmã que nunca se casou e que exercia um trabalho para moradores de rua. Ela fazia filantropia lá, fazia sopão para essas pessoas. E a casa virou... Eles têm ainda o fogão, né? Metaforicamente, assim, falando, quer dizer, ele está lá, mas não funciona, mas não tiraram lá o forno a lenha, que ela servia sopão para morador de rua. E esse lugar ainda existe hoje como um centro-dia para pessoas idosas. A hora que eu li aquilo, eu comecei a chorar, que eu falei, gente, eu achei que eu tinha criado alguma coisa. Então, que encontro! Foi surreal, porque, de novo, né, ali eu aprendi a mudar minha palestra, de falar, ok, foi uma escolha minha, mas vai dizer que não tem arquitetado lá em cima? Também, né? Tem uma coisa arquitetada lá em cima, eu falo, cara, você vai lá, porque senão qualquer irmã minha podia estar fazendo, entendeu, filantropia, ou trabalhando com velhos, e eu escolhi, então eu acredito que tinha uma coisa assim, tinha que ser, né? Minha mãe teve a gravidez de risco, porque eu tinha uma missão para estar aqui. Eu não vejo outra explicação, assim. Então, isso para mim foi muito especial. Eu tive em Baltar, fui conhecer esse centro-dia para idosos, que leva o nome do meu avô, do meu bisavô, na verdade. Então, foi muito incrível, assim. Então, eu acho que tudo isso, essas sincronicidades, por que acontece? Porque a gente está com olhos... para enxergar isso, a gente está aberto para entender esse fluxo, a gente está, porque às vezes você está aqui, tem gente mandando, eu acho assim, tem você sinais, não está acordado, os sinais o tempo inteiro, é o tempo inteiro. Sim. É que muita gente não está acordado, está dormente exato, também, né? Então a hora que você traz a consciência para isso, que são pequenos despertares, você fala, opa, isso não é uma coincidência. Então, e aí a hora que você entra nesse fluxo, é surreal, porque é o tempo inteiro a coisa... Sinais, coisa flui, né? A coisa flui. Não sei se eu bati muito forte aqui. Tá bom, aí deu certo. Rê, mas eu vou te contar agora, assim, fazer um desabafo, né? Eu vivo num dilema quanto ao envelhecimento, porque já foi muito mais difícil, e eu te perguntei isso, porque para mim foi muito mais fácil, junto com meditação, junto com terapia. A gente vai ressignificando e nos valorizando de uma outra forma, né? Das nossas qualidades. Então, tá sendo muito bom envelhecer, no sentido, hoje eu me sinto mais plena, mais completa, mais segura do que com 20 anos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se olhar no espelho ainda é desafiador. Né? Porque a gente tá numa jornada material, o nosso corpo aqui é vital pra gente, pra nossa sobrevivência, né? É importantíssimo, sem ele a gente não vive. Sim. Mas eu concordo que a alma, ela não tem idade, né? Ela é uma alma eterna, né? Mas é difícil a gente botar esse texto, botar no contexto, ali, botar no nosso dia a dia. Eu acho que isso talvez seja um meu maior desafio, assim. Eu acho que é um grande exercício, mas isso, Ana, também depende muito, assim, de quem está à nossa volta, do nosso parceiro, o que ele está valorizando. Concordo. Né? Eu tenho amigas que separaram e que estão inteiras rebocadas porque para arranjar um cara bacana. Cara, é isso. Se o cara não me aceitar com a minha ruga, o meu bracinho molinho... E, cara, eu malho pra caramba, mas chega uma hora que... Não responde. A coisa é difícil, entendeu? É não difícil responde. Não é como era antes. E tá tudo certo. Então, só que primeiro eu tenho que me aceitar. Então eu olho e falo, não tem muito jeito, mas vamos malhar, vamos fazer o que a gente dá conta de fazer. E dar um pouco de risada também, né? Exatamente, achar um pouco mais de graça. E eu acho que a musculação hoje em dia, pelo menos pra mim, ela tem uma coisa assim, pra vida. É pra eu conseguir sentar e levantar sem passar vexame. Entendeu? Então a gente tem que ter isso, assim, a gente tem que ter músculo para poder bancar firme, também no que a gente acredita. E tem N estudos, tá? De musculação com Alzheimer, quanto mais músculo, menos Alzheimer. Mas a gente está falando de vitalidade, de longevidade, então, saúde. Acho que é como um todo, assim. Então acho que é isso, você escolher os teus pares, quem vai estar do teu lado, que vai falar, cara, você tá gata e tá tudo bem. E também estamos envelhecendo juntos. Pelo menos essa hoje é a minha busca, assim, é o que eu
é o que para mim faz sentido. Envelhecer é um presente, né? Graças a Deus, é estar vivo, né? né? Continuamos vivos, seguimos aqui nessa jornada linda que é a vida. Exatamente. Acho que a outra Então, opção é muito pior, né? Que é morrer exato, cedo. exato. Então eu quero morrer velhinha. Um pouco de gratidão também, né? De agradecimento, Muito. de satisfação, eu acho. Exato. Chegou ao final. Como assim? A gente já deu. Quanto tempo que foi, gente? Meu uma Deus, hora, parece que hora. foram 20 foi minutos. Muito bom, passou rápido. A gente faz Volte sempre, por favor. A gente faz parte 2. Aí eu vou te contar o que eu não te Agora contei. a gente vai para os bastidores, exatamente. Você me conta tudo. Vou ver se eu tenho coragem. Quem sabe na próxima eu Tem conto tudo. aqui pro público. Se você quiser mandar uma mensagem pro público, chamar para conhecer o Instituto, passar o seu site. As nossas redes estão abertas. Projeto Velho Amigo. institutovelhoamigo.com.br. Quem quiser saber um pouquinho mais de você, seu Instagram também é aberto, né? Meu Instagram é aberto, tá como Regininha Moraes. Eu posto um pouco de tudo, assim, da minha vida e do que eu acredito, mas o Instituto as portas estão abertas para quem quiser conhecer. Eu falei, antes de fazer a doação, vem conhecer, vem saber para onde você está doando, que eu acho que aí a gente fica parceiros para a vida inteira. Eu não quero doações só pontuais, eu quero gente que seja parceira de vida, amigo. Que sim, coisa boa. Sim. Obrigada por ter participado. Sei que a sua agenda é corridíssima. Ainda me atrasei hoje, peço desculpas. E vocês, né, lindos e lindas, obrigada pela audiência, por estar aqui com a gente. E espero que a gente se veja em breve, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Nossa, passou muito rápido. 1h10.